Olá, meu nome é João Geraldo Neto, eu tenho 34 anos e há 14 anos eu vivo com HIV. Eu tô aqui hoje para falar de uma coisa muito importante. É que hoje faz 4 anos que eu iniciei o tratamento com antirretrovirais. E uma coisa que tem me deixado muito tenso, muito nervoso, é ver a quantidade de pessoas no Brasil que não querem aderir ao tratamento de jeito nenhum, ou seja, eles não querem tomar o medicamento de jeito nenhum. A gente está falando de uma média de 36% das pessoas que vivem com HIV no país simplesmente não querem tomar esse medicamento. E outra coisa que a gente está falando é que a gente está num país onde o tratamento é um tratamento eficiente e ele é distribuído gratuitamente para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa no Brasil que se descobre soropositivo, ela tem o direito de iniciar o tratamento com os antirretrovirais. Mas mesmo assim, quase a metade da população que tem HIV, que sabe que tem HIV, não toma esses medicamentos. A minha vida com os medicamentos nunca foi muito fácil, não. Na verdade, eu iniciei o tratamento há 4 anos atrás, como eu disse, né? Eu iniciei o tratamento com uma mistura, um coquetel de efavirenz, lamivudina e tenofovir. Essa mistura, esse coquetel é o que veio a ser o 3 em 1, que é hoje o único comprimido, que é um medicamento de primeira linha, ou seja, é um medicamento que todas as pessoas que se descobrem com HIV no país, elas iniciam o tratamento. Mas eu tive diversos efeitos colaterais. Isso é muito natural, porque isso é também muito individual. As pessoas elas têm efeitos colaterais diferentes dependendo do medicamento que elas tomam. Né? Porque você pode tomar um dipirona e ter efeitos colaterais, um omeprazol e ter efeitos colaterais. Então isso é muito relativo. Eu particularmente tive alguns efeitos colaterais, inclusive um dos vídeos que eu fiz para o meu canal que mais deu acesso foi justamente sobre os efeitos colaterais dos medicamentos que eu gravei no primeiro, segundo e terceiro dia. E são vídeos que às vezes a gente olha assim e fica um pouco chocado, porque era muita coisa que eu sentia, né, na primeira noite, aquela tonteira toda. Mas essa tonteira passou nas primeiras semanas e o calorão também, são umas ondas de calor, veio passando com o tempo, mas foram todos efeitos colaterais que eu tolerei bem. Eu só tive problema mais pra frente, quando eu comecei a ficar 1 ano e meio de medicamento, é que eles afetaram outras partes do meu corpo que não deviam afetar. Nesse caso, o que se faz é o médico avaliar a situação, seus exames, e pedir a troca do medicamento, que isso é muito comum de acontecer, isso é o que a gente chama de switch. Essa troca de esquema, ela não prejudica o tratamento, ou seja, você estando com carga viral indetectável, e com o seu CD4 de boa, e com tratamento sem falhas, trocar para um outro esquema medicamentoso, isso não causa o que a gente chamava de queimar o esquema anterior. Isso não acontece. Inclusive, se eu quisesse depois voltar para o esquema anterior, eu podia ter voltado sem nenhum prejuízo. Então isso é muito bom a gente saber. A gente precisa entender que eu não preciso conviver com efeito colateral por muito tempo, se aqueles efeitos colaterais eu não conseguir tolerar. Isso é muito natural. Eu fui depois para um esquema que era formado por caletra, tenofovir e lamivudina. Nesse caso, tenofovir e lamivudina já vinha num comprimido só. A diferença é que o caletra são 4 comprimidos. Então eu fiquei tomando 5 comprimidos por dia. É um bocado de comprimido, mas os efeitos colaterais caíram, diminuíram muito. Né? É um medicamento muito bacana, que tem também uma faixa de resistência maior, ou seja, eu poderia falhar algumas vezes a mais e não ter aquela resistência do efavirenz. Porém, não quer dizer que o medicamento um é melhor que o outro. É que a ideia é que todo mundo tome o medicamento direitinho, então eu não devo falhar nenhuma dose, ou quando eu falhar pouca coisa, eu não devo me esquecer de tomar os medicamentos. E também não é nenhum crime fatal eu errar, esquecer um medicamento num dia ou no outro, eu não devo. Mas isso também não vai me causar um prejuízo absurdo de eu ter que trocar medicamento por resistência, não. Tá? Então fica tranquilo, porque se esquecer o medicamento num dia ou no outro, você vai sempre fazer o seguinte: se for muito próximo das horas, tipo, eu devia tomar às 11, às 4, 5 da manhã, 6 da manhã, eu posso tomar. Agora, se ficar muito mais tarde, não. É melhor você não tomar esse medicamento e só continuar tomando nos horários normais que está previsto. Esse segundo esquema de medicamento me deu também efeitos colaterais, natural, né? Mas também já são efeitos colaterais conhecidos. Assim como os efeitos colaterais do primeiro esquema, formado pela efavirenz, eles também desapareceram nos primeiros dias e misturou com um monte de coisa que eu tinha, que eu acabei descobrindo um monte de problema de saúde que não tem nenhuma relação com HIV. Felizmente, o HIV ele não te causa nenhuma restrição se você descobrir e tratar a tempo e tá tudo certinho com o seu organismo.
É sempre bom a gente lembrar que existem 22 medicamentos diferentes para a combinação do antirretroviral. Ou seja, se você não está se adaptando com um tipo de medicamento, você pode partir para outro tipo de medicamento. Tá? É só ter uma conversa com seu médico, abrir o jogo e falar, olha, eu não estou me sentindo bem, esse medicamento não está me fazendo bem já tem algum tempo e eu não consigo mais tolerar. Isso é claro que se você de fato não conseguir tolerar, né? Porque uma rash cutânea, que são umas pintinhas que dá na pele, que é muito comum quando toma efavirenz, ele pode acontecer, mas ele tende a desaparecer em algumas semanas. Isso dura, sei lá, 2, 3 semanas no máximo. E também é controlado com antialérgico. Não é uma boa ideia, já na primeira semana que apareceu as raias cutâneas, eu pedi para trocar, porque eu vou sair de um único comprimido para mais comprimidos. Isso, de fato, é ruinzinho, não é uma coisa muito bacana. E foi então que eu comecei a pensar, cara, se a gente tem um tratamento que é bacana hoje no Brasil, que assim, querendo ou não, muita gente diz que não, mas a gente ainda é um exemplo de acesso no mundo inteiro, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo e é o maior país, né? A maior quantidade de pessoas do mundo que disponibiliza o tratamento gratuito, incluído, né, no SUS, gratuito assim, nos nossos impostos, essa coisa toda. Então eu fico pensando, o que causa toda essa dificuldade de adesão? Né? Aí tem 1 milhão de teorias, né? Você pode dizer que é um monte de coisa, pode ser, porque as pessoas têm medo de ser vista pegando o antirretroviral. Eu fiquei pensando, cara, então na verdade o problema do HIV não é o problema, não é o tratamento em si. Porque assim, o tratamento do HIV não é um tratamento fisicamente difícil, uma coisa assim que você fala, putz, eu vou ter que me tratar como se fosse uma quimioterapia, por exemplo. Não, não é mesmo. Até porque, como eu disse, a gente não precisa viver com efeitos colaterais que a gente não tolera. É só a gente conversar e pedir para trocar. Então, na verdade, o que eu notei é que, na verdade, o HIV, ele tem um problema, o tratamento é muito mais difícil por uma questão social, esse é o ponto de vista meu, por uma questão social, onde eu tenho medo de preconceito, eu tenho medo de ter um efeito colateral na frente de uma pessoa, eu tenho medo de ser visto tirando medicamento, eu tenho medo de alguém desconfiar que eu sou soropositivo, porque aqueles mitos todos na cabeça. Então, na verdade, gente, o tratamento do HIV não é a parte difícil da história, não é mesmo. Tomar medicamento todos os dias é tão comum para mim como é comum para o meu esposo, que toma medicamentos para hipotiroidismo todos os dias. O meu tratamento oferece tantos efeitos colaterais hoje quanto os dele oferece para ele. A gente não tem efeitos colaterais consideráveis que nos incomodam. Por quê? Porque eu consegui conversar com a minha médica inclusive foi quem percebeu isso, e falou, João, a gente deveria trocar aquele esquema para esse esquema. E nisso ela sempre me pergunta e eu vou falando. Então, assim, isso é um papel nosso também, informar o profissional de saúde para que ele entenda qual é a nossa necessidade. Então, o tratamento anti-HIV não é aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças que a gente falava antigamente, onde, nossa, todo mundo sofria horrores com o tratamento com AZT em doses erradas, né? No início da epidemia, não se sabia como se tratava. Então, pessoal, vamos parar para pensar melhor que hoje em dia a única evidência científica que a gente tem que é válida é que o tratamento salva a nossa vida. Não existe outra evidência científica que fale que você não, sem medicamento você vai ter uma vida de qualidade. Entendeu? Independente se tem pessoas por aí que defendem ou não defendem o uso dos medicamentos, eu estou dizendo que a minha vida mudou radicalmente desde que eu comecei a tomar os medicamentos. Mas mudou radicalmente para melhor. Porque eu saí do medo, que era todos os de 3 em 3 meses, 5 em 5 meses que eu fazia os exames, aquilo era uma angústia para mim. Nossa, eu ficava nervoso, angustiado de ver como é que os meus exames iam estar, porque eles sempre estavam piores, né, naturalmente. Aí hoje não, hoje eu já tenho uma esperança, porque todas as vezes que eu vou fazer os meus exames, eu sei que o meu corpo está indetectável, né? Que eu indetectável, eu ofereço menos risco para o meu companheiro, isso faz muita diferença na minha cabeça, né? Eu consigo ter uma vida sexual muito mais saudável, eu não fico com aquele medo absurdo que eu tinha antigamente de infectá-lo, né? Como aconteceu um acidente quando quando eu não tomava medicamento e ele teve que fazer PEP, uma coisa extremamente dolorosa para todos nós, e eu preferia que aquilo não tivesse acontecido. Então, assim, não é um tratamento pesado demais, a não ser as questões sociais. E essas questões sociais a gente deve trabalhar. A gente deve entender que elas são questões sociais e que as questões físicas, práticas, eu tenho que carregar comigo como a minha responsabilidade.
Garantir a adesão aos medicamentos é uma responsabilidade minha, acima de tudo, em acordo com a equipe de saúde que me atende, que me assiste, né? Então vamos tirar um pouco esses medos todos. Lipodistrofia já não é mais como antigamente. Os medicamentos antigamente eram medicamentos muito complexos e eles causavam problemas de fato no corpo. Inclusive a gente tem dois mega estudos muito bacanas no mundo. Um deles se chama START. START é um estudo que fala dos benefícios do início precoce do tratamento. Então ele mostra, por exemplo, que pessoas que iniciam o tratamento mais cedo, elas recuperam a imunidade mais cedo, elas têm menos chance de ter problemas cardiovasculares, elas têm menos chance de ter problemas relacionados com a infecção crônica, porque uma coisa é verdade, né? Quando você está com a infecção no seu organismo incontrolada, sem medicamento, o seu corpo precisa de muita energia para se manter funcionando e dando conta daquela infecção, né? Agora, quando você insere o medicamento, você dá uma reduzida muito grande nessa atividade. Então, você poupa o seu sistema imunológico e assim o seu corpo inteiro, né? E um outro grande estudo muito bacana que saiu há pouco, chama Partner. Esse estudo também é um estudo que fala dos benefícios de ser indetectável num relacionamento que eu digo sexual, numa relação sexual. Então o que acontece é que ele mostra que pessoas indetectáveis e sem nenhuma IST, elas não infectam os seus companheiros, os seus parceiros sexuais, mesmo em sexo sem camisinha. Mas é claro que a gente não vai sair por aí transando sem camisinha com todo mundo, né? Até porque eu não sou louco, que eu não sei aonde eu tô pisando. Então, assim, eu não quero pegar... Eu não seria louco só de não querer pegar HIV. Eu não sou louco porque eu não quero pegar uma sífilis, porque eu não quero pegar HPV, porque eu não quero pegar uma gonorreia. E hoje em dia tem problemas aí. A gonorreia, por exemplo, está se tornando resistente em alguns lugares, porque as pessoas estão se infectando tanto e tratando tanto com antibiótico que ela não está mais dando conta do recado. Então, assim, essa questão da não infecção pelo HIV... é muito importante, muito bacana, mas isso não deve ser uma desculpa para eu me descuidar 100% do meu cuidado na hora do sexo, né? Eu sei que esse negócio de sexo é sinistro, porque a gente, na hora, você tá com aquele tesão, aquela sede toda, a gente acaba fazendo às vezes as coisas, tudo bem. Se fez, a gente tem um monte de jeito de resolver esse problema, que seja indo numa unidade de saúde fazendo a PEP, que seja a gente procurando informações sobre a PrEP, que logo deve estar no Brasil, e seja a gente procurando fazer o diagnóstico dessas doenças como a sífilis, por exemplo, que quanto antes a gente descobrir, mais fácil é de tratar e menos problema ela pode trazer. Então é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer esse tempo que vocês se dedicaram a ver esse vídeo. E só deixar um recado para vocês que a vida da gente muda muito depois que a gente se descobre com HIV. Mas a vida da gente também tem a chance de mudar muito para melhor. Então, assim, hoje eu cuido mais da minha saúde. Talvez seja uma oportunidade para as pessoas se cuidarem mais também da saúde deles, né? Eu consigo ver as coisas de uma maneira mais divertida, menos séria, talvez, sei lá. Mas enfim, e repensar na hora de fazer o tratamento, né? Porque o tratamento não é nosso inimigo. Os medicamentos antirretrovirais não são uma manipulação da indústria farmacêutica, aquela desculpinha não tem o menor sentido, né? O tratamento está do nosso lado. A gente tem sorte de viver num país onde a gente não precisa pagar 2.000 euros pelo medicamento, né, onde ele está sendo distribuído, onde ele é um medicamento de qualidade. Estão vindo medicamentos novos, inclusive, né? A cada dia que passa estão vindo medicamentos novos. E a gente aprender a se agarrar a essas oportunidades e ter uma vida com qualidade, tá? O HIV não é uma doença, o tratamento do HIV não é uma doença que te restringe. O diabetes é uma doença que te limita. Ele te limita na alimentação. Eu tenho retocolite. Gente, procurem saber o que é retocolite. É um horror de alimentação. Você tem que tomar cuidado com um monte de coisa que você come. Intolerância à lactose, como eu disse, e à frutose, que eu tenho também. Isso não tem nenhuma relação com HIV, mas isso me traz um desconforto absurdo. Porque o meu tratamento para essas doenças, e do mesmo jeito eu também vou ter que tomar remédio pelo resto da vida para retocolite. E eu também tenho efeitos colaterais com ela. É um anti-inflamatório que eu tenho um bocado de efeitos colaterais, inclusive, né? Então, assim, são doenças que de fato me limitam. O HIV não me limita em nada. Eu faço tudo que eu quero. Eu namoro, eu viajo, eu como tudo que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou para onde eu quiser. E a intolerância à lactose não me deixa fazer isso. Então, assim, vamos repensar,
né? Vamos repensar, é um absurdo, né? A gente está com quase 40% da população que sabe que tem HIV sem tomar medicamento. Hoje, como eu disse, a única certeza que a gente tem é de que o medicamento nos mantém vivos, né? E a gente tem que ter um diálogo franco com a equipe de saúde que atende a gente, para que eles saibam as nossas necessidades, o que está incomodando a gente, os efeitos colaterais que estão piorando a nossa vida. Porque ninguém precisa viver com um efeito colateral não, viu? Ninguém precisa viver com efeito colateral ruim. Esses efeitos geralmente duram só no início. Durou mais do que isso? Vai no médico, vai na enfermeira, reclama, fala lá, tá bom? Então é isso, ó, um beijo. Eu estou então comemorando 4 anos de medicamento com esse corpinho aqui. Não é lipodistrofia, é gordurinha mesmo, tá? Que eu estou precisando fazer exercício físico. Então não adianta nada também eu não fazer exercício físico como eu deveria e colocar a culpa no remédio, no medicamento que tá me dando lipodistrofia. Isso não existe, tá bom? É isso, tchau pra vocês e feliz aniversário pra mim, pros meus medicamentos. E que venha mais 40 anos, porque eu vou estar com 70, não é pouco. Que venha mais 80 anos, porque eu tô com 130, 110 vai estar uma idade boa, gostei. Beijo, beijo. Tchau, tchau.